leitura bíblica que está em Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos ler quatro versículos, não é? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Glória a Deus por essa palavra, não é? Você sabe que a cada igreja que o Senhor Jesus pediu a João para direcionar uma carta que continha a mensagem de Jesus, a avaliação do próprio Jesus para essas igrejas, nelas havia uma qualidade e havia uma reprovação. Jesus destacava as qualidades dessa igreja, mas ele também observava as atitudes que ele reprovava dentro dessa igreja. Então, nós vamos aprender algumas coisas, vamos tomar algumas lições, porque eu faço questão de repetir sempre, a Bíblia é toda muito atual. Apesar de essas cartas terem sido direcionadas a um determinado povo numa determinada época, não nos exclui, no século XXI, do conteúdo desta carta, porque semelhante aos dias dessas igrejas na Ásia, nós estamos vivendo dentro das nossas igrejas, no meio do nosso povo, situações parecidas com estas. Então, eu começo dizendo, né, olhando para esta carta, eu começo dizendo que nós frequentemente julgamos os outros pela aparência. E você vai entender por quê. Nós observamos o comportamento e tentamos entender os motivos. E eu quero lembrar a você que, diferente de nós, Jesus julga os corações. Ele vê o caráter verdadeiro de cada pessoa e de cada igreja, independente do que os outros veem, ou do que os outros pensem, ou do que os outros julgam. Jesus julga o nosso coração e ele vê o nosso caráter. Ele sabe quem nós somos. E quando enviou essa carta ao mensageiro da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Sardes, que o anjo aqui simbolizava o pastor da igreja de Sardes, Jesus contrariou a impressão popular dos discípulos. Apesar de ter a reputação de uma igreja forte e ativa, porque essa igreja tinha a reputação de ser uma igreja forte, uma igreja ativa, uma igreja trabalhadora, uma igreja dedicada, né? Mas só que Jesus viu as falhas dessa igreja e sabia que aquela congregação já estava quase morta, espiritualmente falando. Se não voltar a viver, ou se ela não voltasse a viver, ela seria pega de surpresa, como um ladrão quando vai entrar numa casa. Ele nunca avisa, né? Ele nunca avisa. Ele sempre chega de surpresa. Até porque se o ladrão avisasse quando ele chegaria, como diz o próprio Jesus, todos se preparariam para o confronto, para se defender, é claro. Glória a Deus. Então, a igreja em Sardes, vamos ver aqui alguns aspectos históricos. A cidade antiga de Sardes, hoje apenas são ruínas, perto daquela atual vila de Sardes, na Turquia.
considerava-se impenetrável, intransponível. E ela foi situada numa rota comercial importante no Vale do Ermo, com a parte superior da cidade quase 500 metros acima da planície, nos rochedos íngremes do vale. E era uma cidade próspera, em partes, né, devido ao ouro encontrado lá, chamado na cidade de Pactolos, um ribeiro que passava pela cidade. Se encontrava ouro nesse ribeiro. E a cidade antiga fazia parte do reino lídio. E pela produção de ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecido, essa cidade se tornou uma cidade muito próspera. Uma cidade economicamente considerada muito rica. E os lídios foram os primeiros povos antigos a acunhar regularmente moedas. E em 546 a.C., é o que conta a história, o rei lídio, Croeso, ele foi derrotado pelos persas sob a liderança de Ciro, o Grande. Então, os soldados persas observavam um soldado de Sardes descer, presta atenção, descer os rochedos e depois subiram pelo mesmo caminho para tomar a cidade de surpresa durante a noite. Presta atenção nesse detalhe. Então, dessa forma, a cidade que parecia intransponível, impenetrável, essa cidade caiu quando o inimigo chegou como um ladrão de noite para atacá-la. Então diz a história que em 334 a.C., essa cidade se rendeu a Alexandre o Grande. E aí ela caiu outra vez quando... também sob o domínio de Antíoco o Grande, o líder Seleucido da Síria, e durante o período romano pertencia à província da Ásia, mas nunca mais essa cidade pôde recuperar o seu prestígio. Era uma cidade com um passado glorioso, com um passado brilhante, com um passado lindo, mas só que o presente era de pouca importância. Um presente triste, frustrante, em termos políticos e comerciais, não é? Então, por isso que o texto começa dizendo, presta atenção, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 representa a totalidade, 7 representa na Bíblia a perfeição divina. E diante do trono de Deus, como diz aqui, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 olhos do Cordeiro de Cristo são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O que eu estou querendo dizer com essa descrição é que Deus sabe de tudo e que Deus vê tudo. Não há nada que possa passar despercebido pelos 7 olhares do Senhor. Não há nada que possa ficar oculto diante dos 7 Espíritos de Deus. Como diz aqui o texto, nada nessa igreja em Sardes seria escondido de Jesus. Nada podia ficar impune, nada podia ficar embaixo do tapete. Aqui na terra nós fazemos alguns arrumadinhos, nós damos um jeito, é um cala-boca para lá, um cala-boca para cá, mas diante dos olhos de Deus, que tem as 7 estrelas, os 7 Espíritos de Deus, ninguém pode se esconder. Tem hora que a gente fica interrogando a Deus, né? Tem hora que nós ficamos abismados, perguntando, Senhor, parece até que o Senhor não está vendo. Eu não sei como alguns fazem, e parece que está impune. Mas isso é diante dos nossos olhos, diante dos olhos de Deus, não. É porque a Bíblia diz que Deus é longânimo. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. E é por isso que Deus vai dando tempo. E às vezes a pessoa até acredita que Deus não está vendo, que Deus não está contemplando, que Ele não está percebendo. Mas acredite, nada pode ficar impune diante do Deus que tudo vê, diante do Deus que tudo enxerga, diante do Deus que tem os 7 Espíritos. Aleluia!
E é por isso que o Senhor Jesus, mandando João escrever essa carta ao pastor da igreja de Sardes, e aos outros pastores também, Jesus começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Glória a Deus. Assim como nas outras cartas, não é? Aquele que está no meio dos candeeiros, ele conhecia perfeitamente as obras e os corações das igrejas. Pode se esconder do marido, se esconder da esposa, dos filhos, dos pais, se esconde do pastor, se esconde dos vizinhos, dos irmãos em Cristo, mas não se esconde de Deus, não. Ele conhece perfeitamente as nossas obras. É por isso que o salmista vai dizer: para onde me irei eu da tua presença? Se eu for para os mais altos céus, tu me enxerga. Se eu for para dentro do mar, para baixo das águas, ali tu me vês. Se eu for para as profundezas, para o Sheol, ali tu me enxergas. Não há quem possa fugir do olhar desse Deus. Glória ao nome de Jesus. E aí Jesus começa reprovando essa igreja, né? Parece que esta é uma das igrejas que o Senhor não elogia. Não elogia, definitivamente não elogia. Claro, não vamos generalizar, ele elogia alguns. Ele não fala de elogios no todo. Ele vai elogiar apenas alguns, os que eram remanescentes, os que não se contaminaram. Mas no todo não tem um elogio coletivo. E aí é por isso que o Senhor vai dizer assim: eu sei que tu tens nome de que vives, mas estás morto. Essa frase ilustra perfeitamente a diferença importante entre reputação e caráter. Porque uma coisa, a reputação está ligada à fama. E caráter é uma coisa que não está ligada à fama. Uma coisa é as pessoas dizerem que eu ou você somos alguma coisa. E outra coisa é eu ser o que dizem. Uma coisa são as pessoas dizer: a irmã Jaqueline é uma mulher de Deus. Isso é reputação. Isso é fama. E outra coisa é eu ser essa mulher de Deus que as pessoas dizem. Isso tem a ver com o meu caráter. Não tem nada a ver com fama nem com reputação. Aqui é uma diferença enorme. A reputação é a fama da pessoa, o que os outros acham que ela é. O caráter, ela é a essência real da pessoa, o que a pessoa realmente é, não tem máscaras. As outras pessoas, elas podem ver somente por fora, como pode ser também uma reputação negativa. Alguém pode dizer aí que eu não sou uma mulher de Deus, e eu de fato ser. Reputação é diferente de caráter. Você deve ter entendido isso, né? Você deve ter entendido. Então, as pessoas, elas podem ver somente por fora. Mas o ótimo, maravilhoso, né? Glória a Deus. É que Jesus, ele vê o homem no interior, porque ele sonda os corações. E é por isso que quando ele manda Samuel ungir um novo rei para Israel, e Samuel vê os filhos de Jessé bonitos, atraentes, de aparência, o Senhor vai dizer para Samuel: não, Samuel, não foi a nenhum destes que eu escolhi. O homem vê o que está do lado de fora, eu vejo o que está dentro. Aleluia. Glória a Deus por isso. Ai de mim, se a minha vida dependesse apenas do que as pessoas pensam de mim. Ai de mim, se a minha vida dependesse apenas do que os outros acham de mim. Não é? Porque eu sei que não agrado a todos, não tem como agradar a todos. Jesus é perfeito e ele não agradou. Imagine os outros. Imagine nós, cheios de defeitos e falhas. Graças a Deus que a minha vida depende do que Deus sabe de mim e ao meu respeito. Glória a Deus. Ele não pode ser enganado por ninguém. A igreja de Sardes, ela teve a reputação de ser uma igreja ativa, de ser uma igreja viva, mas Jesus sabia que ela estava quase morta. Ela não fala, o Senhor Jesus não fala de perseguição romana, nem de conflitos falsos
entre os judeus. Ele não cita nenhum caso de falsos mestres seduzindo o povo ao pecado, como foi o caso da igreja anterior que nós estudamos, Tiatira, em que uma mulher que se dizia profetisa, ela tinha um espírito de Jezabel e ela seduzia eles à prostituição. Não, o Senhor não fala nada disso aqui. Ele fala de uma igreja aparentemente em paz e tomada por indiferença e apatia. Ou seja, a boa fama não ocultou a verdadeira natureza desta congregação dos olhos do Senhor. Por mais que dissessem, olha, aquela é uma igreja abençoada. Aquela é uma igreja que só tem homens e mulheres cheias de Deus. Aquela é uma igreja que ganha muitas vidas para Jesus. Essa era a fama de Sardes. Aquela é uma igreja ativa que vai para a rua, que evangeliza, sabe? Que faz cultos ao ar livre, que ora, que se consagra. Essa era a fama de Sardes. Porém, Jesus sabia quem realmente eram os cristãos de Sardes. Glória a Deus. E eu chamo a sua atenção, viu? Eu chamo a sua atenção, porque por aí está cheio de igrejas que parecem, mas não é. Está cheio de cristãos que parecem, mas não é. Está cheio de gente que tem fama de que está vivo, mas está morto. Espiritualmente está morto. E eu louvo a Deus, porque nada foge do seu olhar. São pessoas ativas. São pessoas que fazem a obra. São pessoas que são dedicadas ao reino, entre aspas. Mas Deus sabe quem são. Deus sabe como espiritualmente essas pessoas e essas igrejas estão. E aí é por isso que no versículo 2 o Senhor Jesus vai dizer assim: ser vigilante. Ser vigilante. Glória a Deus. Por falta de cuidado, preste atenção. Por falta de cuidado, Sardes caiu diante dos seus inimigos na guerra. Entenda que, espiritualmente, discípulos e igrejas, ou seja, cristãos, igreja no todo, caem por falta de vigilância, por falta de prudência, por falta de estar atento. Muitas passagens no Novo Testamento frisam a importância da vigilância. Não é só orar. Não é só ter uma vida de oração. É preciso orar, mas também ser vigilante. É preciso orar, mas também estar atento, espiritualmente falando, de olhos abertos. É preciso orar, mas é preciso também ser prudente. Porque o pecado nos ameaça. O pecado está à nossa volta e é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que está de pé, tenha cuidado para que não caia. Aleluia. Porque entre a fidelidade e o pecado é um fio muito estreito. É só um deslize, a gente cai. Não tem bom não, não tem pastor bom, não tem missionária boa, não tem crente de oração bom, não tem profeta, não tem profetisa. Entre a fidelidade e o pecado é uma linha muito estreita, é uma linha muito tênue, é algo muito fácil de você cair, de você deslizar. É por isso que Jesus falou da importância de vigiarmos. Orai e vigiai. Glória a Deus, né? Falsos mestres estão por aí procurando devorar os fiéis e conduzi-los ao pecado. Nós não podemos descuidar, porque não sabemos a hora em que o Senhor Jesus há de vir. O bom soldado, ele toma a armadura de Deus e ele vigia constantemente com perseverança e oração. Mas ele não só ora, ele também vigia. Você lembra que quando o Senhor chama Gideão, haviam milhares com Gideão. E o Senhor disse: vamos fazer um teste agora. Manda eles tomar água no ribeiro, Gideão. Vai tomar água. Aquele que eu te disser, esse irá contigo para a batalha. Tá certo. O texto vai dizer que aqueles que se abaixaram para lamber a água como um cão, esses foram reprovados. E o Senhor disse: separa esses que esse não vai.
Mas aqueles que pegaram da água, levaram a água até a boca, estes foram o que foram aprovados pelo Senhor. Por quê? Porque os que se abaixaram como um cão para tomar água, eles não estavam vigiando. Me perdoa se eu troquei a inversão dos fatos. Mas o resumo daquela história foi esse. Foi que aqueles que foram reprovados foram aqueles que não estavam vigilantes, não estavam atentos. O Senhor disse, para a batalha esses não servem. Depois do teste só ficaram 300. 300 eram aqueles preparados, aqueles atentos, vigilantes. Você está entendendo? Que se você não for vigilante, você vai ser reprovado em algum momento, se não por Deus, ou vai levar uma rasteira. Então você precisa estar atento, vigilante, com as astutas ciladas do diabo. Foi por isso que Paulo disse, escrevendo aos Efésios, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo não vai desistir de destruir você. Existe uma frase que a gente costuma dizer muito, e essa frase é verdade, virou até um jargão, mas é verdade. Entenda. Sabe o que a frase diz? Nós brincamos de ser cristãos, mas o diabo não brinca de ser diabo. Tem muita gente por aí brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele vem com tudo. E ele vem para te destruir, ele vem para te derrubar. E se você não tiver vigilante, você não consegue ficar de pé. Meu Deus. Eita, Jesus. O Senhor Jesus no versículo 2 diz assim, consolida o resto que sobrou. Ou seja, o Senhor disse, acordem, ou seja, vigiem e fortaleçam aquilo que ainda resta vivo, antes que vocês morram completamente. Uma última tentativa de resgate Jesus oferece para essa igreja. A igreja em Sardes estava quase morta espiritualmente falando, mas ainda houve uma esperança de salvar alguns, ou talvez até de reavivar a congregação. E olha o que o Senhor Jesus continua dizendo no versículo 2. Pois eu sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer. Para ter a reputação de ser uma igreja viva, parece que ainda havia alguma atividade em Sardes, né? Eles ainda faziam alguma coisa. O problema não foi a ausência. O problema não foi a ausência de obras, mas a falta de integridade ao realizar essas obras para Deus. É possível defender a doutrina de Deus sem amar o Senhor. É possível. Uma pessoa ter uma vida dedicada à obra do Senhor, uma vida dedicada ao reino, mas ele de fato não ama Jesus. Porque Jesus disse, aqueles que me amam, fazem o que eu mando. Né? Então não se iluda quando você vê alguém cheio de obras, tal, ganhando vida para Jesus. Só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus. É possível alguém obedecer mandamentos de Deus sem inteireza de coração. Tem vários textos que eu podia citar para balizar isso que eu estou falando, não dá tempo, mas tem vários textos, né? Que é possível obedecer alguns mandamentos sem ter um coração puro. É possível fazer coisas certas com motivação errada. Os homens podem ver as obras, a multidão de coisas que as pessoas fazem para Deus, mas Deus enxerga a real intenção do coração. É por isso que quando Jesus está no poço de Jacó, tem um encontro com aquela mulher samaritana, ele vai dizer, olha, mulher, vai chegar a hora e agora é essa. E a hora é esta, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para a gente concluir aqui, não dá tempo, nunca dá tempo de a gente concluir, mas para a gente caminhar um pouquinho para o final, pelo menos por hoje, o Senhor Jesus disse no versículo 3, lembrem do que aprenderam e ouviram, obedeçam
e se arrependam. Em uma outra versão vai dizer assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiardes, virei contra ti como um ladrão, e não saberás a hora em que eu virei sobre ti. É muito forte isso aqui. Como a cidade de Sardes olhava para o seu passado esplêndido, para o seu passado glorioso, a igreja precisava lembrar as grandes bênçãos recebidas da parte de Deus e voltar a valorizar a sua comunhão com Deus. Se esquecermos da palavra de Deus e da salvação do pecado, facilmente nós cairemos nele. Aprenda isso. Para nos firmarmos na fé, nós temos que lembrar do que nós temos recebido, do que Deus já fez por nós. Não é por acaso que a ceia do Senhor foi dada como uma celebração central de reuniões dos cristãos. Quando lembramos da morte de Jesus, do sacrifício que ele fez por nós, nós ficamos mais firmes. Os nossos passos, eles ficam mais firmes em direção ao céu. Por quê? Porque nós lembramos o que Deus fez por nós. O que Jesus fez por nós. Deus fez ao entregar o seu filho fez ao se entregar por nós. Mas não é o suficiente lembrar das coisas que nós ouvimos ou vivemos. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor, como disse o salmista: guardarei a tua palavra no meu coração, eu guardei, para não pecar contra ti. O evangelho não é apenas para ouvir, é para obedecer. O evangelho é para ser praticado. No caso do povo desobediente de Sardes, eles teriam de se arrepender para voltar às boas obras da obediência. Para a gente finalizar por hoje, Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Vêm as enchentes, os ventos, a tempestade, derruba aquela casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, são como a pessoa que construiu a sua casa na rocha. Vêm ventos, areias, enchentes, tempestades, mas essa casa não cai, ela fica firme porque ela foi fundamentada na rocha. Quer continuar na presença do Senhor firme? Você precisa apenas não ser um ouvinte. Você precisa ser um praticante da palavra de Deus. Ah, irmã, mas eu conheço a Bíblia de trás para frente. Ótimo, mas pratica? Não. Então não adiantou nada você conhecer a Bíblia. Um texto sagrado vai dizer assim: melhor fora que vós não conhecesseis essa palavra, este mandamento, do que uma vez vocês conhecerem e não colocar em prática, desobedecer. Algumas vezes a gente encontra pessoas não evangélicas na rua e aí a gente diz assim: você não quer voltar para Jesus? A pessoa diz: ah, mas eu conheço a Bíblia de trás para frente. Sim, conhecer, o diabo também conhece. E ele conhece melhor do que nós. Foi com a Bíblia que o diabo tentou a Jesus. Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Voltaremos, não sei se amanhã é o dia do evangelismo, amanhã ou depois de amanhã, não sei, o dia que Deus permitir, concluindo essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor nos dê graça para que possamos praticá-la.